Você já sentiu que algo invisível te chamou até aqui? Não foi o acaso, foi o céu. Literalmente. Enquanto você rolava a tela, Deus mexia nos bastidores. E agora, Ele quer falar diretamente com você. Mas não com trovões, com sussurros, com presença, com fogo manso. O que você está prestes a ouvir não é só uma mensagem, é um divisor de águas, é uma convocação celestial para sua alma acordar e lembrar quem realmente é. Respira fundo, silencie o barulho de fora, porque o que está prestes a acontecer vai mudar o que está por vir. Sabe aquele silêncio que de repente parece sagrado? Não é ausência de som, é presença de algo maior. É como se o tempo pausasse, como se o ar ficasse mais leve. E mesmo sem explicação, você sente: tem algo me observando com amor. É Deus, te chamando, não pela aparência, nem pelos erros, mas pelo nome. Você já reparou como o mundo te rotula? Você é assim. Você nunca vai conseguir. Não tem o perfil. Não nasceu para isso. Mas enquanto as vozes do mundo tentam te empurrar para baixo, há uma voz serena que sobe. Eu te conheço desde o ventre. Essa voz não se baseia na tua performance. Ela não está interessada nas tuas máscaras, nas tuas redes sociais ou nos teus fracassos. Ela atravessa tudo isso e toca direto o espírito. Deus te olha de dentro para fora, e o que Ele vê é algo que você talvez tenha esquecido. Alguém escolhido, alguém amado, alguém chamado. Mas então vem a vida, e com ela as tempestades. Você já percebeu como é fácil se perder quando a dor fala mais alto que a fé? Tem dias em que a gente ora e sente que o céu está mudo. Tem noites em que a alma grita, mas ninguém responde. E a gente começa a duvidar. Será que Ele me ouve? Será que Ele me vê? Será que Ele ainda tem um plano? Mas então, algo acontece. Você abre um vídeo, ouve uma frase, escuta uma oração, e aquilo toca fundo, como se tivesse sido escrito só para você. Isso aqui é esse momento. Essa palavra que você está ouvindo agora foi enviada, foi marcada, foi selada. Deus sabia que você estaria aqui hoje. Ele sabia do peso que você carrega. Sabia do desânimo disfarçado de força. Sabia da saudade de algo que você nem sabe nomear. E por isso ele diz: filho, filha, eu nunca deixei de estar aqui. Mas então, por que tantas lutas? Por que a caminhada tem sido tão longa? Por que parece que quanto mais você ora, mais as coisas se complicam? É porque antes de uma grande elevação, vem uma grande escavação. Antes de Deus te levar para lugares altos, Ele te firma nas profundezas. Você sente que está sendo quebrado, mas na verdade, está sendo moldado. E eu sei, isso cansa. Mas há um propósito maior. Sempre há. Você não está em queda, está em construção. Não é o fim, é o início de um chamado mais profundo. Deus está cavando espaço dentro de você. Espaço para colocar algo novo, algo grande, algo eterno. E aqui está o ponto. Você está exatamente onde deveria estar. Nem adiantado, nem atrasado. No tempo dele, na estação dele. Um plano que você ainda vai entender e agradecer. Porque quando Deus decide agir, Ele não pede permissão à lógica. Ele entra onde ninguém entra, levanta quem ninguém vê e transforma o improvável no protagonista da promessa. Você acha que chegou até aqui sozinho? Não. Você foi guiado, cuidado, sustentado. Mesmo nos dias em que sentiu que não tinha mais forças, alguém te carregava. E agora? Chegou a hora de parar de sobreviver. Chegou a hora de lembrar que você foi feito para voar. Deus está dizendo: eu não te formei para viver de restos. Eu te formei para andar em autoridade. Não mais mendigando atenção. Não mais aceitando migalhas emocionais. Não mais tentando se encaixar onde você não cabe. Você é filho do rei. E o rei está prestes a abrir portas que você nem sabia que existiam. Mas antes, ele precisava te lembrar quem você é. Você já parou para pensar como a dúvida sussurra? Ela não chega gritando. Não precisa. Ela entra nas frestas. Se esconde atrás de pensamentos como:
E se eu estiver me iludindo? E se Deus não falar mais comigo? E se nada disso for real? E de repente, o que era fé vira peso. O que era certeza vira silêncio. É como se o coração fosse invadido por uma névoa, onde tudo parece confuso, e o que antes era promessa, agora soa distante. Mas aqui está uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Até os mais espirituais duvidam. Sim, até quem ora muito, até quem canta louvores no domingo, até quem já viu milagres, porque a dúvida não é falta de fé. Às vezes, ela é apenas o eco de uma fé que está cansada de esperar. Quantas vezes você já teve que fingir que estava tudo bem, só para não preocupar os outros? Quantas vezes ouviu: você precisa crer mais? Você não está orando o suficiente. Talvez seja falta de fé. Mas ninguém perguntou: como está o seu coração? Porque às vezes, a fé não está quebrada, ela só está ferida. E feridas precisam de cura, não de julgamento. É nesse ponto que a maioria se perde. Mas Deus, não. Deus não se afasta quando você duvida. Ele não te abandona no vale da confusão. Pelo contrário, é lá que ele mais se aproxima. Sabe por quê? Porque ele conhece o terreno da tua alma. Ele sabe o que você enfrentou. Ele viu os nãos que te marcaram, as portas fechadas, as palavras duras, os momentos em que tudo o que você queria era sumir. E mesmo assim ele te diz: eu continuo te escolhendo. Isso quebra as correntes. Porque quando o mundo desacredita de você, ele acredita mais forte. Quando te chamam de fraco, ele te chama de vaso moldável. Quando dizem que você não tem valor, ele lembra que você custou sangue. Mas então, por que ainda acreditamos mais nas vozes do mundo do que na voz de Deus? Porque a crítica é barulhenta, porque a rejeição machuca, porque o abandono grita, e o céu, às vezes, sussurra. Mas é nesse sussurro que está o milagre. É nessa calma que mora a autoridade. Deus não precisa gritar para provar que é Deus. Ele se manifesta em detalhes, em sinais, em palavras como essa, que agora entram no seu espírito como cura. Ele está dizendo: eu vejo o que ninguém vê, e o que eu vejo me agrada. Você pode ter se desvalorizado, pode ter se culpado por escolhas passadas, pode ter olhado no espelho e se sentido pequeno, mas Deus olha para você e enxerga o que ainda vai florescer, o que ainda vai brilhar, o que ainda vai curar outras vidas através da sua. Sim, você vai curar outros, porque toda dor que você passou vai virar ponte, toda lágrima vai virar rio de compaixão, e tudo que foi ferida vai virar testemunho vivo. Mas prepare-se, porque o processo ainda não acabou. E isso é uma boa notícia. Significa que Deus ainda está trabalhando, lapidando, refinando e, principalmente, te protegendo de coisas que você nem sabia que te fariam mal. Às vezes, o não de Deus é a maior declaração de amor que ele pode fazer. Porque ele sabe, ele vê, ele antecipa. E no meio de tudo isso, ele deixa uma promessa. Nenhuma palavra que saiu da minha boca voltará vazia. Isso inclui tudo que ele já te disse em oração, tudo que você já sonhou e achou que era imaginação, tudo que ele sussurrou ao teu coração e que parecia impossível, vai acontecer, no tempo certo, no modo dele, do jeito que só o céu sabe fazer. Você consegue sentir isso? Esse calor que começa a surgir por dentro? Essa paz que não faz sentido humano? Isso é Deus reafirmando: ainda sou o teu Deus e ainda tenho planos. Você já reparou como às vezes a vida parece andar de marcha a ré justo quando você decide confiar? Você ora e tudo piora. Você entrega e a luta começa. Você acredita e o silêncio aumenta. É aí que muitos desistem. Mas e se eu te dissesse que isso faz parte do processo sagrado? E se essa fase difícil for, na verdade, a confirmação de que você está sendo preparado para algo que os seus olhos ainda não conseguem enxergar? Porque tem uma coisa que Deus costuma fazer com quem Ele escolhe. Ele esconde antes de revelar. É estranho, né? Você começa a caminhar com fé e, de repente, parece que o mundo te esqueceu.
Mas Deus não te escondeu para te punir. Ele te escondeu para te proteger. Protegeu sua mente enquanto ela ainda se curava. Protegeu seus dons enquanto eles ainda estavam amadurecendo. Protegeu seus sonhos enquanto o terreno ao redor ainda não estava firme o suficiente para suportá-los. Ele te ocultou, não porque você não era pronto, mas porque o ambiente ainda não era. Lembra de Davi? Antes de enfrentar gigantes, ele pastoreava ovelhas, esquecido, ignorado. Mas, ali no anonimato, Deus o treinava com ursos e leões. Ali na solidão, o céu já via um rei onde os homens só viam um menino. O mesmo vale para você. Essa fase que parece escura é o seu campo de batalha secreto, onde Deus está afiando sua espada, fortalecendo seus músculos espirituais, te ensinando a guerrear sem plateia, para que, quando chegar a hora da exposição, você esteja pronto para suportar o peso da glória. E é agora que a história vira, porque aquilo que o inimigo achava que era tua derrota vai ser o palco da tua maior ascensão. Sabe as lutas que quase te fizeram desistir? Sabe as noites em que ninguém viu você chorar? Sabe aquela sensação de abandono que parecia não ter fim? Tudo isso vai ser usado por Deus. Tudo. Porque com Ele, nada é desperdiçado. Nem a dor, nem o silêncio, nem o erro, nem o desvio. Ele usa até o que parecia contra você, para te empurrar exatamente para onde você deveria estar. É por isso que agora, mais do que nunca, você precisa entender isso. A prova é uma confirmação, não de que Deus te esqueceu, mas de que Ele está prestes a se manifestar. E Ele só permite que o forno aqueça, quando o ouro já está quase puro. E sabe o que é ainda mais forte? É que enquanto você sente que está sendo provado, o céu está em festa, porque o Espírito Santo vê mais longe. Ele já enxerga o que vem depois da luta. Ele vê você vencendo. Ele vê o testemunho saindo da sua boca. Ele vê o brilho nos teus olhos depois de tudo passar. Ele vê você curado, restaurado e cheio de autoridade. A dor que você sente agora não é morte, é parto. E o que está nascendo é novo, é poderoso, é impossível de ser parado. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele te trouxe até aqui para queimar o que é velho e fazer nascer algo eterno. Agora, escuta isso com o coração aberto. Não lute contra o processo. Se renda a ele, porque quanto mais você resiste, mais você sofre. Mas quando você aceita, mesmo sem entender, a paz invade. O céu se move. E Deus age de formas que você não está sendo punido. Você está sendo posicionado. E essa posição vai te levar a lugares onde somente os refinados em fogo conseguem permanecer. Já percebeu como a dor tem o estranho poder de nos revelar? Ela descasca, tira o verniz, remove o que era a aparência e deixa à mostra o que realmente somos e no que ainda precisamos nos tornar. Mas a dor também constrói. É ali, no meio do caos, que a graça cava espaço, e no espaço vazio, Deus planta algo que nunca poderia nascer na zona de conforto. Um coração novo. E quando Deus fala de coração, Ele não está falando de emoção. Está falando de estrutura espiritual. Porque para receber o que Ele quer derramar, o interior precisa ser reconstruído. E aqui entra uma das palavras mais poderosas de toda a Bíblia. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. Essa não é só uma metáfora bonita. Essa é uma cirurgia, e ela já começou em você. Você tem sentido isso, não tem? Uma sensibilidade nova, uma lágrima que vem sem motivo, uma vontade profunda de voltar para Deus de um jeito mais sincero, não por obrigação, mas por amor, por sede, por urgência. Isso é o Espírito Santo te renovando por dentro. Ele está tirando o coração de pedra, aquele que se endureceu de tanto apanhar, de tanto guardar mágoa, de tanto fingir que não doía, e está te dando um coração de carne, vivo, aceso, que pulsa com compaixão, com fé,
com fogo santo. Mas esse novo coração vem com uma responsabilidade: não voltar para o lugar de onde você saiu. Porque uma vez que você for curado, vai precisar curar outros. Uma vez que você for liberto, vai ter que libertar. Uma vez que você for transformado, vai se tornar agente de transformação. Não tem como viver o novo com hábitos antigos. Deus está reformando sua casa interior para que ela comporte o que ele vai habitar. E sabe por que isso é tão sério? Porque o próximo nível da sua vida não será sustentado por emoções, mas por profundidade. Chegou o tempo da maturidade espiritual. O tempo em que você para de viver por sensações e começa a viver por convicção. Em que sua fé não depende mais do que sente, mas do que sabe. E o que você sabe agora com certeza é: Deus está contigo. Não por causa da tua performance, mas por causa da aliança. E Ele está te dizendo: eu estou fazendo tudo novo, mas preciso que você me entregue o que ainda está velho. Entrega a culpa. Entrega o controle. Entrega aquela relação que você sabe que te trava. Entrega a ansiedade que te consome por dentro. Entrega o medo de dar errado. Porque enquanto você segura, Deus não age. Mas quando você solta, o céu se move. E você sabe, já está sentindo que algo está se abrindo. Uma atmosfera diferente. Como se uma janela celestial estivesse sendo destrancada exatamente agora. É porque está mesmo. Porque no mundo espiritual, a obediência abre portas que esforço nenhum seria capaz de arrombar. E agora, mais do que nunca, Deus te diz: prepare-se. Sim, prepare-se. Porque a estação muda de forma invisível primeiro. Mas logo, logo, tudo ao redor começa a refletir aquilo que já foi decretado lá no alto. Você está prestes a ver portas abrindo sem explicação. Gente te procurando com oportunidades inesperadas. Paz chegando onde antes só havia confusão. Propósito brotando onde só havia rotina. Vida, onde antes parecia que tudo estava morto. Mas antes disso tudo, vem a semente. E essa semente é o seu novo coração. Guarde isso. A bênção mais valiosa não é a que você recebe nas mãos. É a que você carrega dentro do peito. E essa já está crescendo. Chegamos até aqui. Você sentiu cada frase como quem escuta com o coração. Porque no fundo, você já sabia. Essa palavra era para você. Não foi coincidência. Foi convocação divina. Deus te chamou aqui para te alinhar, para te lembrar, para te reconstruir por dentro, antes de te promover por fora. E agora que seu coração foi tocado, moldado e renovado, agora que você já não é o mesmo de quando começou esse vídeo, é hora de se preparar para o que está vindo. Porque sim, está vindo. Aquele recomeço que parecia distante. Aquela restauração que parecia improvável. Aquela virada que parecia impossível. Está mais perto do que você imagina. Mas atenção, não é mágica. É milagre. E milagres não acontecem no ritmo da ansiedade, mas no tempo da fé. Deus não está atrasado. Ele está preciso. Cada atraso que você achou que foi perda, era, na verdade, proteção. Cada pessoa que saiu da sua vida foi Deus limpando o caminho. Cada não que te frustrava foi o céu dizendo: espere só mais um pouco. O melhor ainda está por vir. E está. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. E Ele falou com você hoje. Falou em silêncio. Falou em fogo. Falou em verdade. Agora é sua vez de responder. E a resposta que Ele espera não é gritar, nem se provar. É simples. Confiança. Entrega. Total. Você já plantou. Já chorou, enquanto já tudo segurou parecia ruir. Agora. É tempo de colheita. Mas também de descanso. Porque quem confia, descansa. E aqui está a última virada. Você não vai precisar provar mais nada para ninguém. Deus vai te exaltar no tempo certo. Aqueles que duvidaram vão ver. Aqueles que ignoraram vão ouvir teu nome sendo honrado. E você vai glorificar, não com vaidade, mas com gratidão. Porque tudo isso não é sobre fama, é sobre luz, é sobre propósito, é sobre ser testemunha viva de que Deus ainda fala, ainda age, ainda transforma. E Ele começou por você.
Respira fundo agora. Fecha os olhos se quiser. Sente. A presença dele está aí com você, te tocando por dentro, te dizendo: filho, filha, eu te guardei para esse tempo. Vamos orar juntos? Amado Deus, obrigado por me trazer até aqui, por não desistir de mim mesmo quando eu já havia desistido. Toca meu coração com teu amor incondicional. Leva embora todo medo, toda dúvida, toda prisão interior. Me dá um coração novo. Me enche com teu e me prepara, porque eu sei, o que está por vir será maior do que tudo que ficou para trás. Eu recebo. Eu confio. Eu te entrego tudo. Em nome de Jesus. Amém. E agora, escuta essa última frase. Você não é quem o mundo disse que você era. Você é quem Deus está revelando que você sempre foi. E essa revelação começa agora. A nova estação chegou. A promessa está viva. E você? Você está pronto para testemunhar a glória do que está por vir.